Ok, estamos de volta com mais um desafio de aprendizagem da língua portuguesa para você que se prepara para as provas de concurso. Hoje nós estamos iniciando uma série de simulados de gramática da língua portuguesa, para que você teste os seus conhecimentos. Você aproveita, procura ali o gabarito da questão e também revisa as principais regras gramaticais sobre cada matéria tratada em cada uma das questões. Vamos ver como funciona a partir da questão de número 1 aqui na tela. Assinale a alternativa em que a letra X nas duas palavras representa o mesmo fonema. Veja que nós temos 5 alternativas, em cada uma delas 2 vocábulos, e o examinador quer que nós identifiquemos a alternativa em que nas duas palavras a letra X apareça, mas apareça representando o mesmo fonema. Você sabe que letra é uma coisa, fonema é outra. Letra é sinal gráfico, fonema é som. E aí existem certas letras, a exemplo do X, que representam mais de um fonema. Aí verifiquemos a alternativa da letra A. Táxi e exame. Melhor, táxi e enxame. Você vê que aqui enxame, o X, soa com o som que é próprio mesmo da letra X, esse som chiado. Já em táxi, nós temos um KS, uma única letra representando 2 fonemas. Então, a letra A não interessa, porque estamos à procura da alternativa em que nos 2 vocábulos a letra X representa o mesmo fonema. Não ocorreu na alternativa da letra A. Vejamos a B. Na B nós temos exame e expectativa. Veja que exame, o X soa como Z. Fonema Z. Em expectativa não temos esse Z, temos como se fosse um S. Então também a letra B não interessa. Vejamos a C. Intoxicado e exceto. Em intoxicado, tal qual táxi, o X representa um K e um S ali, diferente de exceto, que o X soa como se fosse um S. Letra C não interessa. Vamos para a letra D então. Êxtase e exame. Exame, ou melhor, enxame. Êxtase e enxame. Em enxame, como já vimos na letra A, né, o X chiado, diferente de êxtase, né? Então também não temos a correspondência, não temos o X representando os mesmos fonemas na letra D, e nos resta agora a letra E. Tóxico e táxi. Tóxico, táxi, nas duas palavras a letra X aparece representando 2 fonemas, né? 2 fonemas em cada uma ela. O fonema KS, de tóxico, de táxi. Então letra E é o gabarito para a questão de número 1 e nós podemos ir para frente. Questão 2. Você pode sempre pausar o vídeo, responder por si só, para testar seus conhecimentos, e depois você me acompanha nas explicações. Assinale a alternativa em que o vocábulo se acentua por regra distinta da utilizada em chapéus. Veja que na primeira questão nós estávamos trabalhando a fonologia, a fonética. Agora na questão de número 2, o examinador já está nos cobrando os conhecimentos sobre acentuação gráfica. E aí, assinalar a alternativa em que o vocábulo se acentue por regra outra da utilizada em chapéus. Primeiro, vamos reconhecer por conta de qual regra que chapéus está acentuado. Chapéus. Uma palavra oxítona terminada em ditongo aberto. As oxítonas terminadas em ditongo aberto são acentuadas tal qual chapéu, tal qual carrosséis, outra paroxítona, ou melhor, outra oxítona, né? Sílaba forte é a última, terminada em ditongo aberto.
acentuou, carrossel segue a mesma regra, carrosséis segue a mesma regra de chapéus, e estamos procurando aquela que a acentuação se dá por regra outra, que não a de chapéus. Não é a letra A. Letra B, anéis, mesma coisa. Oxítona terminada de tombo aberto. Coronéis segue o mesmo caminho. Agora a palavra véus na letra D. Quantas sílabas nós temos na palavra véus? Seria uma oxítona? Se for, poderíamos estar seguindo a regra de chapéus, mas véus é uma única sílaba. Estamos diante de um monossílabo, e os monossílabos formados por um ditongo aberto, tal qual véus, são acentuados. Então, véus é acentuado por ser monossílabo formado por um ditongo aberto, e não por ser oxítona terminada em ditongo aberto, como chapéus. Então a letra D é a resposta para a questão de número 2, mesmo porque as O's na letra E estamos diante de outra oxítona em ditongo aberto, tal qual chapéus. Letra D, gabarito para a questão de número 2, e podemos avançar. Questão 3. Assinale a alternativa em que o vocábulo não seja, ou melhor, assinale a alternativa em que o vocábulo não siga a mesma regra de acentuação que árduo, outra questão de acentuação. Terceira questão, no nosso gabarito de hoje, já temos 2 questões versando sobre acentuação gráfica. E por que árduo é acentuado? Nesta questão, o examinador quer que nós localizemos, tal qual na segunda, a palavra que se acentuou por outra regra, que não da palavra aqui ilustrativa, né? Árduo se acentua por ser uma paroxítona, sílaba forte, a penúltima, terminado em ditongo. Árduo, terminou em ditongo. Paroxítona, mesma coisa de série na letra A. Série, paroxítona terminado em ditongo. Letra B, carie, paroxítona terminada em ditongo. Letra C, óbvio, paroxítona terminada em ditongo. Letra D, juízes. Juízes se acentua não por ser uma paroxítona terminada em ditongo. Juízes, letra D, se acentua por estar tônica aí em um hiato. E o I e o U, quando em hiato, quando tônicos, sozinhos na sílaba ou seguidos de S, né, são acentuados. Então, ju, I, zis. O I, sozinho na sílaba, em posição de hiato, é acentuado. Então, veja que foi por uma outra regra que nós acentuamos juízes, uma outra regra distinta daquela utilizada para acentuar árduo. E na letra E, temos armário seguindo a mesma lógica de árduo, né? Paroxítona terminada em ditongo crescente. Para a questão 3, nosso gabarito letra D, e vamos avançar. Questão 4. Relacione a segunda coluna com a primeira. Relacionar A, B, C, D. Aqui nós temos 2 colunas e aqui estamos diante de uma questão sobre os processos de formação de palavras, né? As palavras são formadas por composição, por derivação, e é isto que o examinador cobra da gente nesta questão. Derivação imprópria. Letra A, derivação imprópria. Uma palavra pertence naturalmente, comumente, a uma determinada classe gramatical, mas a depender de um contexto, ela aparece funcionando como uma outra classe gramatical que não lhe é própria. Questão de contexto. Então, se nós procurarmos aqui nas alternativas, né, o cantar. Aqui é o cantar. Cantar é verbo. Cantar é verbo. Mas quando vem assim, precedido de um determinante, é o artigo aí, né? O cantar do sabiá é fantástico.
Então veja que esta palavra que naturalmente, que comumente é verbo, está sendo utilizada como um substantivo. Então, nesta correspondência aqui, nós iríamos colocar derivação imprópria e iríamos colocar a letra A em o cantar. Certo. Letra B, prefixação. Dentro do processo de formação de palavra, o processo da derivação, nós podemos formar palavras por prefixação, sufixação. E prefixação é quando se pega uma palavra primeira, uma palavra origem, e se acrescenta um prefixo, algo que vem antes dela, formando uma nova palavra. E vamos ver onde isto acontece, né? Desencontro, a palavra primeira é encontro. Acrescentei o prefixo desencontro, eis uma nova palavra formada por prefixação, letra B, iria para aqui, desencontro. Sufixação, mais um processo de formação de palavra acrescentando um sufixo. Ao final da palavra origem, acrescentamos um sufixo e teremos uma nova palavra. E aí, nós temos em jogar. Jogador foi construído a partir do acréscimo de um sufixo. Aqui nós teríamos a correspondência com a letra C. E por fim, composição. A composição que se dá por justa posição, se dá por aglutinação, nós vamos encontrar em rodovia duas palavras se somam para formar uma outra. Na composição não temos essa história de sufixo nem de prefixo, isso aí da derivação. Na composição nós temos duas palavras ou mais se somando para formar uma terceira. E roda e via, roda mais via da rodovia. Então composição, letra D com esta correspondência aqui, né? Com isso nós encerramos a questão de número 4 e vamos para frente. Questão 5. Assinale a alternativa cujo vocábulo tenha sido formado pelo mesmo processo da palavra amargura. Mais uma questão no nosso simulado, mais uma questão exigindo os seus conhecimentos sobre os processos de formação de palavra. E aí, amargura, né? A palavra amargo seria a palavra origem, formou amargura, então acrescentando um sufixo. Lá no finalzinho, depois da palavra origem, pusemos um sufixo e construímos a amargura. Vamos ver onde é que isso se verifica nas 5 alternativas, onde é que temos uma palavra formada por sufixação. Aqui na letra E, lusco-fusco, duas palavras se juntando para fazer uma, nós estamos diante de composição por justa posição, não interessa. Anoitecer, se você... Noite seria a palavra primeira, origem, mas aqui nós temos tanto o sufixo C como um prefixo A. Aqui estamos diante de uma palavra formada por prefixação e sufixação. Não nos interessa. Estamos procurando uma que seja formada somente por sufixação, tal qual amargura. Rever. Ver, o verbo primeiro, né? Se acrescentou esse prefixo e fez rever, prefixação. Cipoal, de cipó se acrescentou aí um sufixo e se fez cipoal, tal qual de amargo se acrescentou um sufixo e fez amargura. Letra B é a resposta para a questão de número 5, mesmo porque aqui é, na letra A, infeliz. Feliz, palavra origem com prefixo in, prefixação. Letra B, resposta para a questão de número 5. E vamos para frente. Questão 6. O automóvel preto-cinza seguia o automóvel azul escuro. Passando os adjetivos compostos para o plural, temos. Veja que agora no nosso simulado nos deparamos com a questão sobre adjetivo, né? Plural de adjetivos compostos. Então,
nós temos preto cinza e nós temos azul escuro. O examinador quer saber como se faz o plural destes dois vocábulos, destes dois adjetivos compostos. Em regra, o plural dos adjetivos compostos se faz flexionando somente o último elemento, somente o segundo elemento. Esta é a regra. Como aqui, por exemplo, azul escuro, dois adjetivos, né, em um adjetivo composto formado por dois adjetivos, simplesmente para colocarmos no plural, o escuro é que vai sofrer a marca plural. Seria automóveis azul escuros. O azul fica assim mesmo no singular e o escuro iria para o plural. Mas no caso de preto, cinza, veja, tudo bem, preto é adjetivo, mas cinza não é adjetivo. Cinza é substantivo, né? Um substantivo junto com um adjetivo formando um adjetivo composto. Nessas situações aí, como preto cinza, como verde mar, como verde oliva, em que o adjetivo composto é formado pelo primeiro elemento adjetivo e o segundo substantivo, o que é que ocorre? Quando queremos pôr no plural, simplesmente os dois elementos ficam como estão, ficam no singular. Nenhum dos dois sofre a marcação plural. Então aqui nós teríamos automóveis preto, cinza, tudo no singular, e teríamos automóveis azul escuros. E esta correspondência vamos encontrar somente na letra E. Preto, cinza, azul escuros. Veja que adjetivo composto em que o segundo elemento seja um substantivo não sofre marcação plural. Regra geral, para a formação do plural de adjetivos compostos, somente o último elemento sofre a marcação plural. Então, para a questão de número 6, nós estamos com a letra E como gabarito e vamos para a questão 7. Assinale a opção em que o emprego do pronome pessoal está de acordo com a gramática. Agora, no nosso simulado, questão de pronome. Assinale a opção em que o emprego do pronome pessoal está de acordo com a gramática. Letra A. Entre o chefe e eu há uma confiança mútua. Veja que aqui nós temos o eu, está até destacado, e aqui nós temos uma preposição entre. Os pronomes pessoais eu e tu não podem ser regidos por preposição. Teve preposição na história, né? Na construção nós utilizamos, ao invés de utilizarmos eu e tu, nós utilizamos mim e ti. Então aqui seria o seguinte: entre o chefe e mim há uma confiança mútua. Então, letra A, encontramos um erro e não nos interessa, estamos procurando aquela em que está de acordo com o querido da gramática, não é a letra A. Vejamos a B. Para eu, vencer na empresa é fundamental. Veja que aqui nós temos uma preposição e acabamos de dizer que quando regido por preposição, o eu e o tu não podem aparecer, e sim o mim e o ti. Você pode até encontrar, e você vai encontrar, construções, né, gramaticais em que junto de uma preposição exista o eu ou o tu corretamente empregado. Quando isso acontece? Quando esse eu ou esse tu funcionar como sujeito de um verbo que vem na sequência. Aqui até parece querer nos enganar. Para eu vencer, se não fosse esta vírgula, estaria correto. Para eu vencer, porque o eu seria sujeito desse verbo vencer. Mas aqui com essa vírgula já desmanchou tudo. Para eu, a opinião dele, vencer na empresa é fundamental. Esse vencer na empresa não tem como sujeito eu. É uma oração, né? Nós temos aqui uma impessoalidade. Então, aqui a construção correta seria: para mim,
vencer na empresa é fundamental, certo? Também eu, na letra B, estamos procurando o acerto. Vejamos a C. Vim falar consigo sobre o debate de amanhã. Esse consigo, né, assim como SI, né, são pronomes utilizados com a ideia de reflexão. Né? Falou consigo mesmo. E aqui não existe essa ideia. Né? Vim falar consigo. Alguém vem falar com o outro, não seria vim falar consigo. Deveria ser vim falar contigo ou vim falar com você. Esse consigo dá aquela ideia de reflexo, né? Sujeito que fala consigo mesmo. Então, a letra C também encontramos um erro, não interessa, vejamos a letra D aqui na sequência. Já lhe avisei do ocorrido na empresa. Quem avisa, avisa alguém. Ou avisa algo a alguém. Esse verbo transitivo direto e indireto, mas se aqui já está o do ocorrido na empresa, né? Já com a preposição, então o outro complemento tem que ser sem preposição. E o li é o oblíquo que representa o objeto indireto, ou a depender da situação, adjunta de nominal, mas que traz a ideia de preposição. Não poderia ter dois complementos com preposição. A construção correta aqui seria: já o avisei do ocorrido na empresa. Letra D, também encontramos um erro e só resta-nos agora a letra E. Esta linha telefônica vai de mim a ti. Olha a preposição a. Né? Olha a preposição de. Pronomes pessoais eu e tu não podem ser regidos por preposição. No lugar deles usamos o mim e o ti. Então a letra E está correta. Letra E é o gabarito para a questão do número 7. E vamos para frente. Questão 8 na tela. Assinale a opção em que todos os adjetivos devem ser seguidos pela mesma preposição. Aqui estamos diante de uma questão de regência nominal. Nosso simulado de número 1, nos trouxe uma questão de regência nominal para testar os seus conhecimentos, para deixar você afiado para a sua prova de concurso. Muito bem. Letra A. Ávido, bom e inconsequente. Aí o examinador quer saber se esses três adjetivos são seguidos pela mesma preposição. Ávido por, ávido em. E o bom? Bom por não existe. Bom para, bom de, bom em, mas o bom por não está. Então já vimos que aí não existe a mesma preposição regendo esses adjetivos, né? Inconsequente com, inconsequente em. Então temos aqui preposições diferentes e o examinador quer que encontramos aquela alternativa em que todos os adjetivos exigem a mesma preposição na sequência, né? Letra B. Indigno, odioso e perito. Indigno a. Indigno para, indigno em, odioso. Odioso para, perito, perito em. Então você pode perceber também que não existe uma mesma preposição aí obrigatória para acompanhar os três adjetivos. Letra B também não nos interessa. Vejamos a C. Leal. Leal com, leal para, limpo, limpo de máculas, né? Oneroso, oneroso a, também aqui nós encontramos preposições diversas, não nos serve. Vejamos a letra D. Letra D. Orgulhoso de, rico, rico de, sedento, sedento de.
Para os três adjetivos, uma mesma preposição, né, pode os acompanhar. Então a letra D é a resposta para a questão de número 8, mesmo porque, se formos aqui para a letra E, oposto a, pálido, pálido de, sábio em, preposições diferentes, distintas. Letra D, resposta para a questão de número 8, e podemos ir para frente. Questão 9 na tela. Em qual alternativa abaixo ocorre erro na regência nominal, segundo a questão de regência nominal neste nosso simulado? Em qual alternativa abaixo ocorre erro na regência? Vamos ver, regência nominal. Letra A. Ainda não estou apto para tanto. Apto para, apto a, correto. Letra B. Pareci imune aos insultos e desvarios. Isso mesmo, imune a. Corretíssimo. Letra C. Sua inclinação com herói era mínima. Sua inclinação para herói. Né? Quem tem inclinação para alguma coisa e não com alguma coisa. Então, na letra C, já localizamos um erro e é o gabarito da questão do número 9, porque o examinador nos pede o erro da regência nominal. Vamos só verificar aqui as demais letras D e E para constatarmos o acerto, né? Letra D, não temos consideração por você, correto? Quem tem consideração por. Letra E, ele foi o único suspeito do atentado à embaixada. Suspeito de. Então, suspeito do atentado, corretíssimo. Para a questão de número 9, nosso gabarito ficou na letra C. E questão 10. Questão 10 e última do nosso simulado. Em qual das frases abaixo há sujeito indeterminado? Análise sintática aparecendo no nosso simulado. O examinador quer que você identifique A, B, C, D em 5 alternativas. Em qual delas aparece um sujeito indeterminado? Né? O sujeito pode ser oculto, pode ser indeterminado, pode ser ali simples, né? Pode ser composto. E letra A nós temos: contaram os dias, eles e os filisteus. Se fosse somente contaram os dias, você não teria como saber quem contou os dias. Seria sim um sujeito indeterminado. Mas como aqui após a vírgula nós temos eles e os filisteus, sabemos que eles e os filisteus foram quem contaram os dias. O sujeito está aqui. Então, não é a letra A a nossa resposta. Na letra A não encontramos sujeito indeterminado. Vamos para B. Fala-me uma coisa. És mesmo surdo? O verbo falar, né, uma oração, aqui o verbo ser outra oração, duas orações. E nas duas nós temos sujeito oculto. Sujeito ali escondidinho na forma verbal. Aqui nós temos o imperativo do verbo falar. Eu falo, tu falas, corta o S, fala-me. Então é tu. E aqui o verbo ser, eu sou, tu és. Né? Sujeito oculto, tu. Não estamos procurando sujeito oculto. Estamos procurando sujeito indeterminado. Vejamos a letra C. Fomos imediatamente à beira do lago. Quem que foi à beira do lago? Nós. Sujeito oculto, nós. Letra C também não interessa. E vamos para D. Precisa-se urgentemente de pilotos. Precisa-se, olha o se aparecendo como índice de indeterminação de sujeito. Quem é que precisa urgentemente de piloto? Alguém precisa, não sabe quem. Sujeito indeterminado, letra D, é a resposta para a questão de número 10, mesmo porque, se analisarmos a letra E, movo céus e terras por teu sorriso, movo eu, sujeito oculto, eu movo céus e terras por teu sorriso. Para a questão de número 10, o gabarito encontramos na letra D,
Precisa-se urgentemente de piloto sujeito indeterminado. Pronto, gente, chegamos ao final deste primeiro simulado de língua portuguesa para você. Agradeço sua audiência, espero que tenha sido útil aos seus estudos e já convido você para a nossa próxima aula, quando traremos mais um simulado de gramática da língua portuguesa. Questões de concurso para testar os seus conhecimentos, para levar você a revisar as regras gramaticais sobre a matéria. Até breve.